Paz do Senhor a todos, uma boa noite. Nós estamos aqui hoje com um dos pastores que foi usado por Deus para caminhar em Venceslau Braz, presidir esse campo eclesiástico, e hoje nós estamos com ele aqui, depois de alguns anos, presidindo outros campos eclesiásticos. E a pergunta que nós temos para o senhor hoje: o senhor foi um dos sonhadores, o homem que sonhou isso aqui por primeiro. Então, qual é a sensação de chegar nesse templo anos depois e ver tudo edificado da forma como se encontra hoje, pastor? É uma alegria, né? Saudar todos com a paz do Senhor. Voltar em uma obra que a gente viu há anos atrás iniciar. Deixamos concluído na época da maneira que foi feita, né? E hoje uma casa ampliada, embelezada, e o investimento feito de uma forma bem feita, se colocou aí. Então meu coração se alegra, sem nenhum ressentimento, não existe uma inveja, um ciúme, mas uma alegria de saber que a obra não para, o povo de Deus se ganha, e parabéns aos pastores que passaram e cuidaram, e agora o pastor Elon, com o ministério e a igreja cuidando e edificando essa casa cada dia para melhor. O senhor consegue enxergar que parte do que a gente vive aqui hoje é fruto da concretização das orações do senhor lá atrás? Eu considero que nada por acaso, né? Desde a primeira oração que foi feita aqui um dia, 60 anos atrás por alguém, ela está funcionando. Não pode desprezar aquilo que fizeram pequeno lá atrás, ou médio, porque um dia cresce, né? Então as orações, elas não morrem. Pode até morrer o indivíduo, o irmão, a irmã, mas a oração permanece. Então não é uma coisa só minha da época. É claro, como líder, orei. A primeira oração que eu fiz aqui era um barracão, abandonado aí, nada coberto, era pela estrutura. É claro que Deus ouviu e respondeu, né? Era hora da liderança e ação. Daí vieram muitas mãos, como eu falei hoje, né? Muitos joelhos, os 124 irmãos que se inscreveram, e todos pagaram 12 prestações no carnê. Aquilo gerou uns 30 mil reais durante aquele ano. Então, quem enfrenta, quem encabeça é a gente, mas muitos estão juntos. Para a gente finalizar, qual é o conselho que o senhor daria para quem está ouvindo a respeito de como ter um ministério bem sucedido na presença de Deus? O conselho que eu deixo para quem está iniciante, né, na juventude, eu comecei na minha juventude, primeiro passo é a oração. Amar a palavra de Deus, se aprofundar nela, como eu fiz, respeitar a todos que se puder, a liderança, e trabalhar. Quando está trabalhando, Deus está de olho. Onde estava o Davi, o rei Davi? Estava trabalhando. Deus achou ele no campo, fez ele um grande rei. Onde estava o Samuel? Trabalhando no templo. Adolescente trabalhando, ele trabalhava no templo. Deus o chamou. Deus me chamou muito cedo, com simplicidade, quase nada de conhecimento. Comecei a trabalhar. Um culto aqui, outro ali, outro lá. E as coisas para mim aconteceram tudo assim automaticamente. Então o conselho é trabalhar, ser obediente e orar. A oração, número 1, é o contato direto com Deus, sem cessar. Eu tive o prazer nas minhas horas boas de orar bastante, e nas provas, orar até 6 horas sem se levantar. Você levantava de uma oração de 6 horas, não era mais o mesmo homem, não era mais o mesmo obreiro, o mesmo presbítero. Para mim foi tão rápido que nem ao diaconato não fui. Fui direto ao presbitério. Quando eu fui me enxergar, estava envolvido. Fui levar os irmãos num congresso com trator. Até a carreta. Cheguei lá e me separaram a presbítero. Sem eu saber, voltei para casa presbítero. Você imagina, porque a obra já havia crescido. Então a chamada é um mistério. Ela vem de Deus e quem cuida é a gente mesmo. Então foi isso. Eu espero que você tenha aprendido ricas lições com o pastor Valdenir Andreassi, que foi um pastor exemplo para esse lugar, continua sendo um pastor exemplo para nós. Pastor, muito obrigado por nos enriquecer com seu conhecimento, com tudo que Deus tem feito na vida do senhor. Muito obrigado. Eu que agradeço, de coração.